Grandioso Deus e eterno Pai celestial, obrigado, ó Pai, pelas suas grandes bênçãos. Obrigado por ter nos trazido até aqui, nesta noite, para ouvirmos um pouco mais do teu grande amor, para aprendermos a como sermos fiéis mordomos e a como ordenar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Senhor, primeiramente eu peço que o Senhor limpe o nosso coração de todo o mal, de todo o pecado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter pensamentos puros o tempo todo. E neste momento, ó Pai, eu gostaria de interceder pelo Manuel Lindoso, o esposo da Sigem. Nesse momento ele está entrando em cirurgia. O Senhor sabe o problema dele. O Senhor conhece muito bem o que está acontecendo com ele. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com os médicos, orientando-os, dando-lhes sabedoria e colocando a tua mão poderosa na vida do irmão Manuel. E que também o Senhor, ó Pai, conforte o coração da Sigem. Nesses momentos, ó Pai, os parentes, principalmente o esposo, o cônjuge, fica muito apreensivo. Ficam preocupados com o que pode acontecer. Pedimos que o Senhor a visite, que teu Santo Espírito esteja com ela, confortando-a, dando-lhe, ó Pai, condições para suportar esses momentos. E que o Senhor lhe dê muita paz. Senhor, pedimos também pelos que estão aqui, por todos nós que temos dificuldades neste mundo e somos muitos, ó Pai. Precisamos sempre da tua mão poderosa, nos ajudando, protegendo, nos guiando, impedindo, ó Pai, que o inimigo ataque a cada um de nós. Senhor, colocamos as nossas vidas em suas mãos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sempre ter fé no Senhor e sempre sermos fiéis a Ti. Senhor, te pedimos também pelo pastor Conrad, que estará mais uma vez abrindo a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito o ilumine e lhe dê grande sabedoria, e que nós possamos apreciar as palavras que Ele trará para nós, palavras que foram preparadas pelo Senhor para esta noite, que nós possamos aprender, colocar tudo isso em prática, e um dia, ó Pai, pessoalmente agradecer ao Senhor, agradecer ao Teu Santo Espírito e ao nosso Senhor Jesus. E é em nome dele, ó Pai, que nós te pedimos todas essas coisas, não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos chama de filhos. E nós, ó Pai, humildemente pedimos a Ti, em nome e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Perdão, irmãos, que quarta-feira nós estamos acostumados com a oração. Agora nós teremos uma mensagem musical com o nosso irmão Valdemar. Ele cantará um hino em louvor ao nosso Deus. Eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir. Ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar.
pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Tirei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Pra sempre irei te amar. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite para você que nos acompanha pela internet. Há pouco mais de um ano, este tem sido um dos momentos mais especiais de nossa igreja, que é o momento Jonas Pinho. É o momento onde nós conhecemos quem está nos visitando. Eu gostaria de saber se nesta noite em especial nós temos algum não adventista que esteja vindo pela primeira vez aqui em nossa igreja. Temos algum visitante não adventista? Não, né? A maioria já tem acompanhado a semana já, desde a semana de oração, desde o primeiro dia. Mas você que nos acompanha pela internet também é muito bem-vindo, e a todos os irmãos também. Como nós não tivemos o momento Jonas Pinho, agora então nós teremos o momento Pastor Roberto Conrad, que é o momento de histórias inteligentes, lindas experiências e de inspiração divina. Então, pastor, os momentos agora com o senhor. Meu boa noite a vocês. Tiveram um dia feliz e abençoado? Quantos não puderam vir ontem por causa da chuva? E assistiram pela internet? Que bom. Estavam aqui, o coração estava aqui, mas não puderam chegar até aqui. Queridos, quarta-feira para mim é um dos dias mais importantes da semana. Sabem por quê? Meio da semana, correria, visitas, trabalho, estudos. E de repente Deus diz assim, como Jesus, né? Vinde aqui à parte, repousai um pouco. E a gente chega à igreja e é o dia especial de oração. É um dia diferente. É diferente do sábado com a escola sabatina e o culto. É diferente do domingo com o culto evangelístico.
É um dia, é uma noite especial quando a gente se entrega a Deus e entrega os nossos problemas e o de nossos amigos. E eu queria que hoje nós não perdêssemos isso. Eu, por exemplo, tenho na minha igreja, na Barra da Tijuca, eu tenho 3 pessoas sofrendo de câncer em estado desesperador. Carlos Laranjeiras, que já perdeu todo o estômago, perdeu uma parte do intestino, está sendo alimentado de uma forma completamente incomum. Temos Luiz Fernando, um recém-converso, estudamos a palavra com ele, Dona Mara e a filhinha se batizaram recentemente, e então a doença se demonstrou de uma maneira calamitosa. Cada semana é extraído do seu corpo um volume de 6 litros de um líquido que a doença produz. Ele já foi internado no último mês umas 8, 10 vezes no Instituto do Câncer. É um caso extremamente terrível. E eu tenho um grande amigo que é o 2º nome na Petrobras do Brasil. Um engenheiro que lidera todos os engenheiros da Petrobras, todo o sistema de gás, todo o sistema de perfuração de sondas múltiplas. Ele ama ao Senhor Jesus Cristo e ele desenvolveu um tumor no centro do cérebro onde não é possível nenhuma cirurgia. Há pessoas que você conhece que estão numa situação difícil e desesperadora. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu queria sugerir uma coisa: que assentados mesmo como estamos, que nós fechássemos os nossos olhos e em oração silenciosa dedicássemos um momento do nosso tempo a rogar misericórdia de Deus por alguém que nós conhecemos. Pode ser que seja alguém que está lutando para tomar uma decisão ao lado de Cristo. Pode ser uma família que está em decomposição. Sem ser sábado passado, no outro sábado, eu estava visitando uma família de uma pessoa extremamente influente na justiça do Rio de Janeiro. Um casal, membro de nossa igreja. E o inimigo colocou na cabeça de um deles que a única razão para ser feliz na vida seria separação. E seria uma tragédia para a igreja. E eu disse para minha esposa: meu bem, eu tinha prometido fazer um pequeno passeio com você, mas o dever pede que eu vá lá. Vai ser rápido. Então, antes das 6 horas, eu saí para aquele lar. E voltei à meia-noite. Foi bem rápido, não é? Mas, irmãos, sábado passado, quando nós encontramos a família, eles estavam vivendo em lua de mel de novo. E a minha esposa e eu dissemos: graças a Deus, graças à oração que foi feita intercessória a semana toda para que Deus enviasse o seu Espírito e fizesse com que aquelas pessoas reconhecessem a Deus como soberano em suas vidas. Queridos, vocês conhecem provavelmente aqui na igreja algum jovem, alguma jovem que se afastaram do caminho de Deus. Ontem alguém contou a história que foi num bar e encontrou uma pessoa toda tatuada que disse assim: eu já fui adventista. Essas pessoas precisam do nosso carinho, nosso amor. Não só os enfermos, mas aqueles que estão se afastando de Deus, casais que estão em crise, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com conflitos doutrinários na sua cabeça.
E eu quero que você, nesse momento, curve a sua cabeça. E você, internauta, e você que está assistindo pela rádio Vila Matilde, onde quer que vocês estejam, nós estejamos, vamos parar um momento e vamos orar por alguém. Alguém em conflito, alguém em necessidade. E Deus vai nos ouvir. Porque muito pode, em seus efeitos, a oração feita por alguém que foi justificado por Cristo Jesus. Vamos então curvar as nossas cabeças, fechar os olhos e em alguns momentos vamos orar por alguém. Amém. Jó, o patriarca sofredor, estava na maior das angústias. Os 3 amigos o acusavam de um terrível pecado secreto. A esposa havia dito para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Isso é uma desgraça. Ele pediu um diálogo a Deus e apresentou todas as suas razões e reafirmou a sua inocência. E nos capítulos 38 e 39, Deus fez perguntas irrespondíveis para o patriarca. E o patriarca percebeu uma coisa: que os seus amigos e acusadores precisavam de oração. Ele esqueceu-se que era vítima e que ele estava envolvido no grande conflito cósmico em que Satanás dizia: ninguém serve a Deus a não ser por interesse. E daí Jó resolveu orar pelos seus amigos que não compreendiam o interior da sua mente. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Queridos, a maior parte de nossas orações, inclusive as de quarta-feira, são muitas vezes egocentricamente dirigidas a Deus. É o meu trabalho, é o meu concurso público, é a minha doença, é a minha família. Mas se nós orarmos uns pelos outros, com oração, jogando o nosso coração para o bem-estar dos outros, Deus vai mudar a nossa própria sorte, a nossa vida. Bem? Isso sobre quarta-feira. E eu diria para vocês, não percam as reuniões de quarta-feira. Um dia Deus mostrou para Ellen White que aqueles que estarão nos céus são aqueles que frequentemente são vistos nas reuniões de oração. Aí eu decidi que eu não quero perder nenhuma. Vocês entenderam? Que eu quero um dia estar lá e quero estar com vocês. Aí valeu a pena viver a vida e valeu a pena ser um cristão. Queridos, acontecem fatos em nossa vida que são tão marcantes, que se passam os anos e a gente não se esquece. Desculpe a data que eu vou mencionar para vocês.
41 para 42 anos atrás, eu fui convidado a fazer uma série de conferências numa cidade, é em Minas, mas é naquele triângulo louco, Minas, Bahia e Espírito Santo. A cidade chama-se Nanuque. Um centro de espiritismo dos mais intensos do Brasil. Fizemos os preparativos na cidade, um grande auditório para 1000 pessoas. Naquele tempo, a Novo Tempo, a televisão, a internet, não competiam com o evangelismo público. E quando a gente anunciava no interior uma série de conferências, às vezes eram 2 reuniões na noite, com um auditório superlotado. E assim aconteceu. Começamos a série de conferências com o maior entusiasmo, casa cheia, povo vibrando os arautos do rei comigo, cantando corinhos com o povo e jogando números, não é? E sorteando prêmios para quem estava lá. E eu estava caminhando na cidade uma tarde, uma caminhonete parou e um homem disse assim: professor, corre o boato na cidade aqui de que o senhor é um homem de Deus. Olha que responsabilidade. E eu quero que o senhor vá à minha fazenda para ver o que está acontecendo com a minha filha. Quando ele disse isso, eu já me arrepiei todo. E ele me contou, eu fui aos Estados Unidos, eu fui a São Paulo, eu fui a Belo Horizonte. E eu gastei 100.000 contos, 200.000 contos, não sei tantos mil contos. Fiz um serviço ali com uma senhora, o mais caro que existe, não resolveu nada. Eu quero que o senhor vá ver minha filha. E aí começou uma história terrível de 9 dias. Quando eu cheguei na fazenda, eu tinha uma pasta assim, que nem aquela. Irmão Wilson, mostra a sua pasta. Levanta aí. Nela eu tinha a Bíblia, os meus documentos pessoais, documentos do nosso carro, da Voz da Profecia, uma lista de interessados e coisas mais. E quando eu fui entrando na fazenda, uma jovem veio me saudar. Jovem muito bonita. Quem é o senhor e o que o senhor está fazendo em nossa fazenda? Eu disse: a partir de hoje sou amigo do seu pai e ele pediu para vir fazer uma visita à sua família. Ah, é? E o que é que você tem dentro desta pasta preta? Eu já sabia com quem eu estava lidando. Eu disse: entre outras coisas, eu tenho as chaves e os documentos desse carro. Seu mentiroso! Você tem um livro que eu odeio. Mas eu não tinha aberto a pasta. Sabem, queridos, nós temos um inimigo que sabe demais. Ele sabe mais coisas sobre a minha vida, a nossa vida particular, do que nós podemos imaginar. E ele quer fazer escândalo sempre que puder. Eu abri a pasta e disse: é verdade, eu tenho um livro. Agora, como é que você pode odiar se esse livro fala de amor? Mentiroso! Eu não gosto desse livro. Eu abri em João 3,16 e pedi para ela ler. Ela leu e disse: não gostei. Eu abri em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não gostei. E ela engrossava uma voz horrível assim. Queridos, o inimigo foi tão terrível, que ele ia dela para a irmã. Então, o pastor local já ficava, quando eles nos chamavam para ir para a fazenda, ele já ia para a casa da irmã. Foi uma luta de
9 dias, irmãos, nós colocamos a igreja toda em jejum e oração. Lembra que Jesus disse: essa casta só se vence com jejum e com oração? Irmãos, eu vi aquela jovem chegar para junto da parede e rolar parede acima, ficar a certa altura e voltar. Eu a vi na sala dançar a 45 graus assim. Tenta fazer isso. Você cai. Ela não caía. Mas, queridos, a mamãe dela era uma fiel católica. Ela disse: pastor, me ensina a orar, me ensina a cantar os hinos de Jesus. E quando a gente cantava: do teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus tem o poder. Aquela criatura se encurvava e dizia assim: para, eu não aguento isso, e começava a chorar. E é interessante, cada vez que eu chegava naquela fazenda, o dono da fazenda dizia assim para mim: professor, sabemos que o senhor é um homem de Deus, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu sou católico, apostólico, romano e não mudo. Eu disse: Deus respeita a sua escolha, Deus respeita a sua vontade. Mas chegou um dia, irmãos, a igreja orando, jejuando, suplicando, o inimigo rodou assim na sala e jogou num canto, num sofá, e de repente ela abriu os olhos, olhou assim para mim com um sorriso e falou assim: você é o pastor Conrad? Pastor, que bom que você veio. Eu estou tão feliz, eu estou tão leve, eu estou me sentindo tão bem, tão saudável. Correu para os braços da mãe, correu para o pai. Eles olharam para mim e disseram: pastor, essa é a nossa filha. Aí eles colocaram assim fora da casa 3 banquetinhas. E ele disse: professor, nós devemos tudo ao Senhor. E repetiu aquela história: gastei tantos mil contos de réis nos Estados Unidos, na Califórnia, tantos mil contos em São Paulo, tantos mil contos com psicólogo, com psiquiatra, com remédio no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E ele falou: agora pode me apresentar a conta. O homem tinha 5 fazendas, irmãos, e mais de 7.000 cabeças de gado. Aí eu disse assim: meu querido amigo, eu não fiz absolutamente nada, e não posso receber nenhum centavo. Foi Deus que fez isso por sua família. Não, isso não está certo, todo mundo cobra, todo mundo merece viver. Quantos mil contos, pode dizer o seu preço, eu vendo um monte de cabeça de gado e eu ponho isso na sua mão porque o senhor merece, além de ser um homem de Deus, você sarou minha... Eu falei: não fui eu que fiz nada, quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. De tanto insistir, e ela dizia assim: recebe, pastor, o senhor merece, o senhor precisa, compra um carro novo, faz alguma coisa, pastor, o senhor merece, a nossa filha está assim. Eu disse: eu não posso receber. Então o homem olhou para mim e falou assim: está bem, não pode, não quer, o senhor está vendo, eu quero acertar tudo com o senhor. Vamos fazer uma coisa. Uma noite dessas eu vou fazer uma visita na sua conferência. Mas lembra, sou católico, apostólico, romano e não mudo. Saí da fazenda, quando saí pela porteira, parei com os meus companheiros e disse: gente, vamos fazer um grupo de oração e agradecer a Deus. Um milagre aconteceu, mas que o inimigo não volte nunca mais. Agradecemos a Deus e nos aprontamos para a conferência da noite. O povo chegou, inundou a igreja, o auditório, e nós lá atrás, orando, o quarteto, e pedindo a Deus que Deus, naquela cidade ímpia,
convertesse pessoas. Queridos, depois da música, depois de tudo, quando eu subi à plataforma para olhar, quem é que foi a primeira pessoa que eu vi? O fazendeiro ocupando 4 filas de bancos, mas uma do lado do outro, na segunda fileira, todos eles olhando assim para mim. Como que dizendo, está vendo? Viemos. E irmãos, naquele momento, eu saí da plataforma. E caí de joelhos lá. Sabem por quê? De manhã eu tinha dito para ele que eu não podia receber nenhum centavo. E aquela noite eu ia dizer para ele que Deus queria 10% de tudo que ele tinha. O meu tema naquela noite era fidelidade no dízimo. E eu entrei lá atrás e disse para o rapaz, vai lá e canta 2 corinhos, mais 2 corinhos. Falou, pastor, parece que o senhor está nervoso. Eu disse, eu estou muito nervoso. Eu fui lá e me ajoelhei e disse, Deus, hoje o senhor vai me dar um sermão. Porque eu acabei de dizer para ele que eu não podia receber um centavo dele. E agora está no programa das conferências e eu tenho que pregar sobre esse assunto. O senhor tem misericórdia de mim. Terminaram de cantar os corinhos e eu disse, eu tenho uma história para contar para vocês. E é uma história muito interessante. Havia no interior de Minas um homem, fazendeiro, que tinha várias fazendas e gostava de comprar e vender gado. Um dia ele saiu para comprar gado e comprou um gado muito bonito, por 100 mil contos de réis. Quando ele estava conduzindo o rebanho para a sua fazenda, ele encontrou um compadre. O compadre parou o cavalo dele, olhou para ele e falou, oi, compadre, como vai? Vou bem, compadre. E vais me ser? Vou bem também. Bonito gado, compadre. É, bonito gado. Vende para mim? Vendo não. Comprei para mim mesmo. Quanto deu nele, compadre? Deixa de ser indiscreto, compadre. Ah, quanto deu nele, compadre? 100 mil contos de réis. Ô, compadre, gado bonito. Ó, dou 110 mil contos para você. Você não tem nem trabalho de levar para sua fazenda, leva eu para a minha. E você ainda ganha 10 mil contos, sem fazer força. Você tem mais tempo do que eu, vai lá, escolhe outro gado para você. Vende para mim, compadre, gostei do seu gado. Vendo não. Vende, ó, compadre, 10 mil contos na sua mão. O compadre tanto chateou o fazendeiro, eu contando a história, que o fazendeiro ficou constrangido. Disse, está bem, mas não faça nunca mais isso comigo. O gado é seu. Falei, sabe o que é que Deus fez com aquele fazendeiro? Quase sem nenhum esforço, Deus colocou na mão dele 10 mil contos de réis, sem fazer esforço. Um lucro. E você sabe o que a Bíblia ensina? E apresentei o tema bíblico do sistema de dízimo. E eu ali, coração apertado, tremendo a minha mente, eu dizia, Senhor, me ajuda que eu não afaste esse homem para sempre da tua igreja. Quando eu terminei o tema, irmãos, todo mundo saiu da igreja e eu não vi aquelas 14 ou 18 pessoas da fazenda saírem. Eu falei, saiu pela porta do fundo porque não quer nem me ver. Deve ter pensado assim, mas que camarada incongruente. De manhã diz que não pode receber nada, mas agora de tudo que eu tenho quer 10%. Esse homem é louco. Mas daqui a pouco o povo tinha saído, vem descendo ele, de terno. E a esposa me contou que para fazer a visita para nós, depois de 20 anos de casado, a primeira vez que ele botava um terno. Ele chegou e disse assim para mim, professor,
Minha esposa você já conhece, ela você já conhece, que estava doente. Essa aqui também estava doente, mas ficou boa. Esse aqui é meu genro, esse aqui é outro genro, esse aqui é meu filho, esse aqui é o Ibrahizinho, esse aqui é a caçulinha, a Vaninha. Eu falei, não, eu já contei a história da Bíblia para ela já sentou aqui no meu colo, a Vaninha. Ele disse, agora é o seguinte, eu tenho que levar um papo com o senhor. Quem é que lhe contou que hoje eu comprei um gado por 100 mil e que meu compadre ofereceu 110 mil, se eu não contei nem para minha esposa? O que eu disse para vocês? Eu fui lá na sala, chorando e clamando a Deus, e disse, Deus, me dá o quê? Me dá um sermão. E Deus me contou a história daquele homem. E ele disse, pois eu botei 1.000 conto aqui no bolso, para a gente ir na pizzaria comemorar o meu ganho de hoje. Chegou assim para mim e falou assim, me diga uma coisa, professor, qual desses 2 bolsos aqui é o de Deus? Falei, por quê? Porque isso aqui não é meu. O dinheiro que eu ia para a pizzaria é de Deus. O senhor entrega para ele. Vocês creem que Deus tem uma mensagem poderosa de salvação para os que estão em Babilônia? Eu creio. 41 anos atrás, para 42 aconteceu essa história, e ela está viva na minha mente, porque o Deus a quem nós servimos, Ele não muda, Ele é fiel, e Ele quer que nós sejamos fiéis. Aquele homem disse assim para mim, gostei tanto do Senhor, gostei tanto da mensagem, que já falei hoje à tarde, todos os capatazes e todos os empregados vão estar reunidos todas as tardes, às 5 horas, e o senhor vai passar, tudo que o senhor já passou aqui na igreja, vai passar para eles. Ele tinha construído, irmãos, na fazenda dele, uma paróquia. Chegou lá para o pároco e disse assim, olha, faz 2 anos que você não reza uma missa, que você não faz nada lá na capela que eu construí para o senhor. Quanto é que vale a sua capela, padre? O padre disse, mais ou menos tantos 1.000 contos, mas aqui todo mundo vem aqui na igreja. Falou, padre, eu lhe dou o dobro pela capela. É 10 mil? Eu lhe dou 20 mil. E o padre falou, é sua. Ele comprou a parte da fazenda que tinha doado com a capela. Não contou nada para nós. Eu voltei para o Rio de Janeiro no fim da série de conferências. Voltei 1 mês e pouco depois para fazer uma série sobre Daniel e Apocalipse. Ele disse, eu quero lhe mostrar uma coisa e o senhor vai dizer de todo o coração se o senhor gosta. Entrei na caminhonete, fizemos a volta lá no outro canto da fazenda. Quando eu olhei, a antiga igreja católica estava escrita, Igreja Adventista do 7º dia. E ali se reuniam todos os empregados da fazenda e suas famílias e toda a vizinhança, e aquele senhor que havia me dito, eu sou católico, apostólico, romano e não mudo, ele e a sua família foram batizados. Na União Central existe um pastor chamado Ivan Canhadas. Conhece? A esposa dele ainda chama-se Vaninha. E a sogra do Ivan Canhadas ainda se chama Dona Celeste. Perguntem para eles se essa história é verdadeira ou se eu inventei hoje para impressionar vocês. Queridos, Deus tem uma mensagem para nós. E se nós formos fiéis, Deus vai nos recompensar. Deus ensinou para esse homem, numa noite, a primeira visita que ele fez à igreja, a primeira mensagem adventista que ele ouviu é de que Deus é o Senhor do universo
e era o senhor das 5 fazendas dele, das 7.000 cabeças de gado. E por Deus haver realizado uma cura espiritual nas suas 2 filhas, ele resolveu não apenas entregar-se a Deus, mas entregar a família e tudo nas mãos de Deus. Queridos, qual é a mensagem espiritual da Bíblia? Porque tem gente que usa muitos argumentos sobre a questão de dizimar. Em primeiro lugar, Deus é rico. Minha é a prata, meu é o ouro. Lemos no domingo, Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. O universo foi criado por Cristo, por Ele e para Ele. Vocês sabem isso de cor e salteado já. Tudo que existe no universo infinito e desconhecido para nós foi criado pela mão divina que um dia foi pregada na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, verso 7, primeira carta de Paulo a Timóteo 6, verso 7, diz assim: porque nada trouxemos a este mundo, e o quê? Certamente nada poderemos levar dele. Então, por que é que na nossa mente, queridos, nós consideramos tão importante ter? Cada um de nós tem dentro de sua mente um desejo de ter mais. Nada trouxemos ao mundo, e quando morrermos, nada levaremos. É verdade? Aliás, deixaremos algumas coisas para os herdeiros brigarem, né? E quem sabe os advogados brigarem mais com eles e levarem ainda a maior parte. Um navio afundava, botes salva-vidas foram colocados no oceano, e o pessoal apressou: por favor, todos nos botes. E uma mulher olhou para o homem que comandava o resgate e disse: senhor, quanta bagagem? O homem disse: nenhuma bagagem, só a senhora. Nós estamos sendo resgatados de uma nau terra que está afundando em pecado. E Deus está dizendo: nenhuma bagagem, porque eu preparei um lar, uma morada, uma mansão para você, com ruas de ouro. Uma cidade que tem fundamentos, portas de pérolas. Coisa espetacular, vocês nunca viram nem imaginaram uma mansão dessas. E vocês estão se apegando a essas mesquinharias. Deus está dizendo para nós que a única coisa que nós podemos levar para a eternidade chama-se caráter. Mas que tipo de caráter? Um caráter semelhante ao de Jesus. O que é que nós cantamos hoje? O primeiro cântico que nós cantamos hoje, qual foi? Renova-me, Senhor Jesus. Não foi isso que nós cantamos? Porque tudo que há em mim precisa o quê? Ser transformado, ser renovado, ser modificado, ser recomeçado. Mas a gente gosta de um dinheirinho, não gosta? De uma casa nova, não gosta? De um carro novo, não gosta? E a gente não sonha e planeja uma viagem, um cruzeiro lá pelas Bahamas, né? Seria feliz se fizesse isso, seria feliz se tivesse isso. E a gente esquece que no vocabulário de Deus, mais importante é ser do que ter. Essa semana, sábado, 2 empresários e as suas famílias convidaram a minha esposa e eu para um almoço.
E foram os empresários, os homens que prepararam o almoço. Achei interessante. Mas depois veio o chumbo grosso. Eles queriam me convencer que em o Novo Testamento a Bíblia não fala sobre o dízimo. Eu disse, fala. Mas onde está o mandamento do dízimo no Novo Testamento? E eu disse para eles, e onde está o mandamento de guardar o sábado no Novo Testamento? Sabem, queridos, aquilo que Deus fala uma vez na Bíblia, Ele não precisa repetir, porque a palavra dEle é uma só e não muda. Mas eu disse, Jesus condenou os fariseus, os saduceus, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, mas esquece o mais importante, que é amor e misericórdia. E o que Jesus disse depois? Vocês deveriam fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Eu pergunto, Jesus mudou a lei do dízimo no Novo Testamento? Absolutamente. Jesus mudou a lei do dia de repouso no Novo Testamento? Absolutamente. Ele reafirmou dizendo 2 vezes, em Mateus 8:12, Marcos 2, 27 e 28, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Por quê? Como Criador, Ele estabeleceu o sábado no Éden. E como legislador, Ele falou, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A voz dele tonitruante lá no monte Horebe ou Sinai. Por isso ele podia dizer, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mas não havia sombra de mudança nem variação no plano de Deus. Queridos, vocês lembram da história do menino que eu contei para vocês, que fez o barquinho, perdeu o barquinho, comprou o barquinho e depois abraçou o barquinho e disse, você é meu 2 vezes, primeiro eu te criei, depois eu te comprei. É isso que Deus está fazendo conosco. Queridos, certa vez, John Wesley estava pregando você sabe que John Wesley, fundador da igreja metodista, ele estava pregando um sermão, mas daqueles assim, cheio de fogo, e ele disse assim, eu tenho uma mensagem em 3 partes para dar para vocês. Em primeiro lugar, cada um de nós deve ganhar o máximo que puder ilicitamente. E a congregação, amém! Segundo lugar, além de ganhar o máximo, cada um deve poupar e guardar o máximo. E a congregação, amém! Então ele disse, e depois de ganhar e guardar o máximo, nós devemos dar tudo o que pudermos para ajudar o semelhante à obra de Deus. Aí um gaiato lá disse assim, agora ele acabou de estragar todo o sermão. Se ele ficasse na primeira parte e na segunda estava ótimo. Ganhar o máximo e guardar o máximo. Mas esse negócio de dar o máximo estragou todo o sermão. Agora, queridos, quando a gente lê o livro de Malaquias, é interessante, o livro de Malaquias tem vários discursos e interrogações entre Deus e o ser humano. Mas no capítulo 3, nós temos ali algo extremamente enfático. Deus, de vez em quando, usa o verbo no imperativo. Orai sem cessar. Ele não diz assim, se você tiver com necessidade, se você tiver tempo, se você achar que é bom, você ore. Não. Ele usa o imperativo e diz, orai sem cessar. É interessante. O 4º mandamento começa com um imperativo. Lembra-te, é para não esquecer. E continuar lembrando que você já sabe. Quando fala com os jovens, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Leiam a Bíblia e procurem os imperativos. Imperativos são ordens que vêm de cima e que não devem ser contestadas. Até aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, está numa forma bonita, simpática, de uma ordem, de um imperativo. Agora, queridos, Malaquias 3, 10 a 12, vejam, não sou eu que estou falando para vocês, é a Bíblia. Diz assim: trazei todos os dízimos para onde? A casa do tesouro. Sabem, queridos, as igrejas chamadas congregacionais, elas têm um sistema diferente da nossa. O que é recolhido naquela igreja local fica para o pastor e para ele usar como ele quer. E é por isso que você ouve falar de primeira, de segunda, grandes igrejas tais e tais, onde existe riqueza, fluência. Mas Deus disse, já nos dias do passado, nos dias de Israel, que deveria haver uma central onde esse dinheiro deveria ser colocado. Vocês sabiam que na igreja adventista do sétimo dia de Vila Matilde não fica 1 centavo do dízimo? Quando chega segunda-feira, o tesoureiro da igreja, ele faz uma remessa para a Associação Paulista Leste, de todos os centavos que vieram de dízimo. Esse é o plano de Deus. O dízimo deve ir para a casa do tesouro. E lá ele é redistribuído para todos os distritos pastorais da associação, e vai uma parte para a união, e uma parte para a divisão, e uma parte para manter a Rádio Novo Tempo, e uma parte para manter evangelistas, que são os pregadores da palavra, e uma parte para manter professores de Bíblia, de tal maneira que distritos pobres que não têm nenhuma renda, têm um pastor. E é interessante, na igreja adventista, nenhum pastor pensa assim, eu só aceito ser pastor se for em Vila Matilde, ou se for na Central Paulistana, ou em Moema. Não. Os pastores são remanejados, mandados para cá e para lá, e todos eles sabem que vão viver uma vida de sacrifício, mas condignamente, e que não precisam lutar para pedir para alguém mais dinheiro, dízimo, salário, porque o dízimo que vai para a casa do tesouro é redistribuído, e não existe numa igreja opulência e riqueza, e na outra falta e necessidade. Eu queria dizer para vocês, queridos, o plano de Deus sempre é sábio e maravilhoso. Vocês sabem por que é que Deus estabeleceu o dízimo no Antigo Testamento? Porque das 12 tribos, uma tribo não recebeu herança de terra. Eram os levitas. E os levitas não deviam plantar a terra, nem trigo, nem centeio, nem cevada, nem oliveiras, nem vinhais, nem figueiras. Os levitas não deviam ser comerciantes e ter a sua loja no Brás, nem lá na Santa Efigênia. Levitas foram designados a viver pela fé e manter o santuário e os seus serviços, e as 11 tribos receberam uma ordem de Deus: entreguem o dízimo da terra, da agricultura, do negócio em dinheiro, do gado, tragam a casa do tesouro ao santuário, e ninguém vai ter necessidade alguma. Nos tempos modernos, Deus pede que os ministros, professores de Bíblia, evangelistas, não tenham nenhuma outra profissão,
mas vivam pela fé, confiando que irmãos fiéis enviarão à casa do tesouro a parte que Deus requer. E então não haverá necessidade, pelo contrário, crescimento da igreja e a pregação do Santo Evangelho. Queridos, mas alguém me dirá, quando e como começou o dízimo? É interessante, a Bíblia não fala, mas só diz que 4 reis brigaram com 5 e guerrearam contra os reis de Sodoma e de Gomorra, e vieram, os 4 reis venceram os 5 reis, os seus exércitos, levaram tudo que havia na região de Sodoma e Gomorra, foram embora, e alguém avisou para Abraão e disse, olha, inclusive o teu sobrinho, com tudo que ele tinha, foi capturado. E a Bíblia diz que Abraão pegou seus 318 qualificados servos e avançou agora contra os 5 reis que haviam conquistado mais 4, portanto eram 9 exércitos, e deu em escaramuças em três frentes, venceu a todos. E daí o rei de Sodoma falou assim para ele, devolve só as pessoas, mas tudo que você pegou, o espólio é teu. Abraão disse assim, não, eu só quero de volta o que a gente gastou nessa expedição, é tudo de vocês. E daí aparece um sacerdote, que em Hebreus 7, ele é definido como um tipo de Cristo. O nome dele era Melquisedeque, era rei e sacerdote do Deus Altíssimo em Salém, que é Jerusalém. E ele disse, bendito seja o Deus de Abraão, que lhe deu uma grande vitória. E Abraão não disse assim, é verdade, eu sou qualificado, eu tenho um exército, eu tenho estratégia de guerra, sou um militar espetacular. Eu viajei lá de Ur dos Caldeus para cá, 2.400 quilômetros, ninguém se aproximou das minhas propriedades, das minhas coisas. Não. Ele ficou quietinho e a Bíblia diz, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha só. Devolveu o dízimo para um estranho chamado Melquisedeque. Quem é que revelou para Abraão que ele deveria devolver o dízimo? Deus. Quem deu sabedoria para Abraão com 318 conquistar vitória sobre 9 reis? Deus. Quem disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação? Deus. Quem disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrar, tu serás uma bênção e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti? Deus. Queridos, quando Deus dirige a nossa vida, a gente não vem com desculpas assim, eu estou pensando que não vou mais devolver o dízimo, sei lá, na sede da associação, como é que eles estão usando isso? Tem gente que usa esse argumento. Irmãos, eu não posso fazer isso porque a Bíblia diz assim, 3 verso 8, porventura roubaria o homem a Deus? A resposta é impossível roubar de Deus. Mas vocês têm me roubado. E vocês dizem no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Queridos, eu tenho aqui, no meu computador eu tenho 836 citações do Espírito de Profecia sobre dízimo e dizimar. E eu passei todas elas durante vários dias estudando. Mas eu quero dizer para vocês, uma delas diz assim, uma maldição é pronunciada no céu sobre aqueles que retêm o santo dízimo. Não sou eu que estou dizendo isso.
Mas a Bíblia diz que aqueles que devolvem fielmente o santo dízimo são extremamente felizes e abençoados. Na série de conferências, queridos, que eu tenho feito, eu tenho procurado provar para as pessoas que com Deus 90 é mais do que 100. E as pessoas me dizem: pastor, não me fala nisso, pastor, se o senhor visse, meu cartão de crédito está estourado. Pastor, se o senhor soubesse quanto que eu estou pagando no cheque especial, eu estou falido. Falei, porque você não tornou Deus o sócio administrador da sua empresa. Eu me lembro a primeira série de conferência que a minha esposa e eu fizemos. Nós éramos recém-casados. E de repente 3 pessoas do quarteto foram chamadas e eu fiquei sozinho na Voz da Profecia, sem quarteto, olhando para mim mesmo e perguntei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fui chamado para cantar no quarteto. Fui na associação e falei: olha, só tem um lugar para fazer evangelismo? O presidente olhou para mim e falou assim: nem orçamento, mas tem um lugar. Eu falei: então paga a minha gasolina e eu vou lá. A cidade ficava a 70 quilômetros de onde nós morávamos. Todo dia minha esposa e eu íamos. Ela contava história para crianças, tocava o órgão, eu cantava, ensinava os corinhos com as pessoas. E quando chegou nesse assunto, uma senhora muito simpática, velhinha, falou assim para mim: pastor, o senhor vai me desculpar, mas isso não é para mim. Porque eu ganho 35, naquele tempo ainda cruzeiro. Não era nem cruzado novo, nem real, era cruzeiro. Pastor, eu ganho 35 cruzeiros, mas eu gasto 50 cruzeiros por mês para me manter. E meus filhos me dão esses 15 reais. Agora imagina, se eu tirar 3,50, eles vão precisar me dar 18,50 e vão dizer: essa velha é aproveitadora. Eu disse: irmã, faça um teste com Deus. Terminei a série de conferências e fui embora. Nem me lembrava mais dela. 3 meses depois eu voltei para fazer um reavivamento e as reuniões de Daniel e Apocalipse, para confirmar as pessoas na verdade. E eu vi uma velhinha esfregando a mão: pastor, preciso falar uma coisa com o senhor, pastor. Pastor, é certo. Pastor, é verdade. É verdade o quê, irmã? Espera, no fim eu falo com o senhor. Mas é bom demais, pastor. E ela falou: eu peguei meus 35, devia de ser a aposentadoria, a pensão do marido, que havia morrido, entreguei para o tesoureiro e falei: não repara, é o meu pequeno dízimo. Ela falou: naquela semana alguém falou assim: escuta, um tempo atrás não era a senhora que fazia uns panos de prato assim, tricotados? É. A senhora podia fazer alguns para mim? Posso. Quanto é que a senhora cobra? Eu falo: nem sei quanto é que é o material. Não, mas eu dou dois cruzeiros, além do pano e da linha, eu dou para a senhora por cada um que fizer. Ela falou: pastor, no primeiro mês eu fiz 10, no segundo mês eu fiz 20, eu estou fazendo 50, porque aquela pessoa mostrou para algumas pessoas, eu não dou mais conta. Eu cheguei para minha filha: não precisa mais me ajudar, que eu sou agora independente. Ela falou: pastor, quero lhe mostrar aqui meus recibinhos de dízimo. 3,50, 7, 12, 15, 20, me mostrou aquela. Falei: o que está acontecendo, irmãos? Irmã, ela falou: eu não sei, mas só sei que o Deus que é fiel da minha salvação, quando a gente é fiel para Ele, Ele não falha. Pode ser que você teve alguma dúvida sobre isso. Leia a Bíblia. Leia os livros do Espírito de Profecia. Deus designou que a 10ª parte do nosso rendimento seja aplicada para o ministério da palavra, para que o Evangelho atinja todo mundo. É aquele anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, que faz a terra estremecer com o brilho da sua glória, e o Evangelho eterno é pregado a todos que estão em Babilônia ou não, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória.
A pregação do Evangelho mundial depende de nossa fidelidade no 10%. E olha como Deus é maravilhoso. Uma criança recebe um presente, R$10, ela devolve 1 para Deus. Um empresário ganha 100 mil, devolve 10. Uma pessoa recebe o salário mínimo, R$70. É tudo proporcional e fácil. E Deus diz, faça isso, confie em mim. E você vai ver a bênção que eu vou lhe dar. O verso termina dizendo o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E diz assim: e depois provai-me, se eu não vos abençoar e derramar sobre vós bênção sem medida, de maneira que não a possais nem mesmo receber. E não está falando que é bênção em dinheiro, mas é bênção em saúde, é bênção em longevidade, é bênção em almas para o reino de Deus, é bênção em alegria, certeza da salvação, é uma bênção, uma felicidade inexplicável que Deus nos manda. E Apocalipse 2,10 diz apenas assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pense nisso nessa noite. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer testar se somos egoístas ou não. E lembrem, queridos, nada de levar a mala quando o navio está naufragando. Nós temos que pensar, um dos hinos preferidos da irmã White era: sou peregrino e forasteiro, uma noite eu aqui demoro e nada mais. Se nós pensarmos que nós estamos apenas em viagem e estamos caminhando para a eternidade, e de que não trouxemos nada e não levaremos nada, nós daremos o nosso melhor para o Senhor Jesus. Uma noite aqui demoro e nada mais. Não me detenhas, pois que vou indo, onde não mais ouça tristes peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Da cidade pra qual viajo, meu Senhor, se meu Jesus só é a luz, não há tristezas, não há suspiros, e não há pranto, e nem a dor. Peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais.
Querido Deus maravilhoso, Pai, proprietário de tudo que existe no universo, nosso Criador, Redentor e Rei vindouro, nós te agradecemos, porque sendo Tu, dono de todas as coisas, entregas graciosamente para nós 90% de tudo que temos para administrarmos como precisamos e como podemos. E Tu nos pede para que abandonemos o nosso egoísmo, 10% daquilo que Tu nos dás, para que o Evangelho seja pregado pelo mundo afora. Senhor, Tu sabes que na raiz de cada pecado está algo chamado egoísmo. E que muitas vezes, por causa dele, nós nos tornamos egocêntricos e avarentos. Mas eu te peço que o Teu Espírito fale ao nosso coração hoje, e sendo que Tu doaste tudo o que há de melhor no universo, Jesus Cristo, que nós desejemos ardentemente ser fiéis em todas as coisas e também na devolução dos 10% e, com gratidão, ofertas para ajudarmos os necessitados. Abençoa essa igreja para que possa crescer em amor e em fidelidade. E que quando Jesus voltar, possa olhar para cada um de nós e dizer: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Dá-nos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a audiência pela internet. Tivemos hoje 12 pessoas, pela rádio não temos como mensurar. Quero convidar a todos vocês para amanhã à noite, mais uma mensagem. Não esqueçam, sexta-feira nós teremos a Santa Ceia. E que Deus abençoe você, seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém.